Mas eu quero dizer que estaremos comemorando, na medida do possível, os 59 anos do Larga Brasa na sexta-feira. E vamos falando alguma coisa, hoje vamos trazer alguns depoimentos, etc. Inclusive, agora quem está conosco é o André Silva. O André, desde o começo, assim, de uma determinada época do Larga Brasa, ele vivenciou como vereador, como sindicalista, os tempos em que estamos sempre aí, sendo uma verdadeira trincheira democrática. O André está aqui conosco, ele é, inclusive, oficial de paz, né, juiz de paz, de casamentos, etc. Bom dia, André. Bom dia, Marandini. Que alegria mais uma vez juntos. Pois é, e a gente reconhece esse tempo todo de trabalho conjunto, né? Morandini, por incrível que pareça, na segunda-feira eu estava em casa mexendo em arquivos e assisti a uma entrevista que você fez comigo há 12 anos. E conversamos sobre vários temas, inclusive no final da entrevista você brincava e falava que você já pode ser avô, e justamente na segunda-feira eu estava sendo avô pela primeira vez. Então, realmente, você faz parte da minha vida e a gente tem grandes encontros, grandes entrevistas, grandes momentos. E o Larga Brasa é premonição também. No mesmo dia que você achou entrevista, você era avô. Olha só que O interessante. André, pois é, então, mas aproveitando a oportunidade, essa situação econômico-financeira tem repercutido na ânsia, na vontade de que jovens casadoiros ou mais idosos casadoiros ou não, ou mais hoje é o juntar e viver sem papel que dá mais certo, porque os direitos são os mesmos, né? Morandini, por mais que muitos reclamem, o país deu uma estabilizada e tem muita gente casando. Realmente, esse ano os casamentos aumentaram, tanto no cartório quanto nas igrejas. Os salões, tem gente fazendo agenda para 2 anos, para 3 anos. Ribeirão Preto agora tem uma estrutura grande, muitas áreas de lazer, muitos salões, mas o casamento tá no alto, viu? As pessoas querem se casar sim. O amor está no ar. Antigamente, os advogados faziam um termo de bom viver, não sei se você conheceu isso, termo de bom viver. Então, o advogado ia à casa com os padrinhos, etc., e formalizava ali um documento falando dos direitos e deveres, mas tudo sem assim o lastro oficial da legislação que hoje tem. Hoje tem uma legislação bastante grande que congrega uma série de fatores e que até aquela pessoa que não é casada, mas convive com alguém, tem direitos e deveres, né? Hoje as pessoas podem fazer o casamento no cartório, podem fazer uma escritura de união estável também num cartório, podem fazer um contrato particular de união estável. Hoje existem várias possibilidades para resguardar o direito. O legislador avançou muito na questão de família, de registro civil. Temos um avanço significativo nesse sentido. Mesmo na preservação da família, na documentação, hoje o acesso, a pessoa só se autodeclarar pobre, ela consegue casar sem pagar as custas. Então hoje só não casa, só não regulariza, só não documenta a sua união estável realmente quem não quer. Mas, André, veja uma coisa. O pessoal fala assim, casar é caro. E como você está dizendo que há possibilidade de você não pagar nada desde que você se declare sem condições de pagamento? Tanto no cartório quanto na igreja católica e na maioria das igrejas, ao você se declarar pobre, você não paga. O que acontece é que a pessoa quer casar, mas ela quer contratar um fotógrafo, o rapaz da filmagem com drone, quer fazer uma festa, quer ter um super vestido, um buquê. Aí o casamento fica caro. Eu já vi casamentos em que o buquê da noiva era mais caro do que o processo de habilitação no cartório. Então também existem prioridades que as pessoas devem elencar.
Tem algumas pessoas que não têm a mínima condição, vão no cartório, casam de graça, ou existe uma mobilização dos amigos, um doa um terno para o noivo, outro cede a área, as pessoas se cotizam ali e também realizam sonhos. Existem casamentos para todo o tipo de pessoa e para toda situação financeira. E a duração desses casamentos, André? No Brasil os casamentos têm durado menos. Eu costumo brincar que a minha estatística é positiva. Quem casa, eu até brinco, quem casa comigo tem garantia estendida, acaba convivendo mais. Mas realmente, Morandini, mudou bastante. Você acompanhou uma evolução ao longo da sua carreira daquele casamento que era eterno, daquele casamento que a lei proibia, ou se a pessoa separasse, ela não casaria de novo. E hoje nós temos pessoas que entendem assim: eu não vou ficar me sacrificando, eu não vou ficar sofrendo, eu não vou ficar numa relação abusiva. Então os casamentos hoje, na prática, têm uma duração menor, sim. Existem, é claro, aqueles que você comemora, bodas de prata, de ouro. Eu encontro pessoas que estão há 60 anos juntos. É mais tempo com aquela pessoa do que quando elas viveram sozinhas. Mas se colocar em estatística, a durabilidade do casamento hoje é entre 7 e 15 anos. No máximo. No Agora, o duro da máximo, a história é o maioria. seguinte: A maioria acaba sendo interrompida antes. nesse ir e vir, principalmente em pouco tempo de convivência do casal, não é tão grande quanto antigamente, como é que ficam os filhos? Hoje, Morandini, nós temos uma geração de filhos mais preparada para dissoluções. Hoje, se você passar os olhos pelo Brasil, você vai encontrar muitas mães solo e muitas mulheres que tiveram o casamento interrompido. Mas a criança é muito atenta. Então, existem crianças que veem a mãe sendo espancada, violentada, aquele pai que não é presente, aquele pai que é violento. Então, algumas crianças, hoje elas têm a noção: puxa vida, minha mãe ficou melhor sozinha do que separada. Como ideal de mundo, pela crença que nós professamos, nós defendemos que a família seja permanente. Mas é melhor, objetivamente, um casal separar do que uma mulher ficar sendo viciada só para prestar uma satisfação para a sociedade ou para a igreja. Existem situações de violência, de morte, que não podemos nos calar diante de um caso desse. André, eu quero agradecê-lo muito por ter vindo aqui, pela sua amizade, companheirismo de sempre, e dizer que sempre estamos às ordens, porque você também está aí na literatura, culturalmente, está dirigindo uma entidade que congrega os pensadores, né? Aqueles que, escritores, etc. Não é isso? Sim, Morandini, eu assumi a presidência da Academia Brasileira Rotária de Letras, aqui do distrito 4.540, que pega parte do interior de São Paulo e do sul de Minas. Sou vice-presidente da União dos Escritores Independentes, da Ordem dos Jornalistas da Região Metropolitana. Tenho participado de muitas entidades culturais. Mas eu preciso fazer um registro, Morandini, da satisfação de tê-lo no ar. Eu sempre lembro da abertura do seu programa, que deixa muito claro o que você é: uma voz a serviço da população. A coragem, o repórter e esse serviço que você presta ao longo da sua trajetória à cidade de Ribeirão Preto e agora com a internet a todo mundo. Parabéns por mais um ano, muito sucesso e muita saúde para você, Morandini. Obrigado, André. Um abraço para você.